Vamos falar de técnica de negociação para você obter o melhor acordo possível. Eu vou direto na aula, e aí, se você tiver dúvida, anota a sua dúvida. Se você estiver assistindo essa aula, pode escrever no comentário a sua dúvida, tá? Enfim, não fica com a dúvida. Eu vou direto na aula e no final eu respondo dúvida também, para quem está aqui ao vivo. Então, qual que é o objetivo, gente, da negociação? Primeiramente, você tem que ter clareza para você qual é o objetivo da negociação. O objetivo de uma negociação é você buscar acordos satisfatórios. Concordam que é? Por quê? Porque você não quer ganhar em cima do cliente. Você quer deixar esse cliente satisfeito. Porque quando você busca um acordo satisfatório, ele entra na consultoria, entra no processo feliz, junto com você, além de que ele tende a te contratar mais vezes. Então, quando você tem um cliente que está satisfeito com você, ele tende a comprar de novo. Então, ponha isso, primeiro objetivo na sua negociação. Porque isso vai, gente, já na sua cabeça, fincar uma pedra ali naquele lugar. Buscar acordo satisfatório. É o objetivo primordial. É chegar num acordo que vai satisfazer os interesses do cliente e o seu interesse. Então, o foco é na criação do valor mútuo. Sempre que fizer, que você, inclusive, fizer uma concessão para ele, para deixar ele satisfeito, gere um valor e uma recompensa para você. Eu sempre falo isso aqui para todas as vezes que eu estou falando de negociação. Se você fizer um desconto, gera aquele valor, olha, eu vou fazer isso para você, porque foi fulano que me indicou, mas, em contrapartida, eu vou te pedir a permissão de gravar algumas mentorias, né, alguns locais, não mentoria, alguns treinamentos, gravar um momento que eu estou com a sua equipe treinando, fotografar o antes e depois para minha rede social, você me dá um depoimento no final de como sua clínica ficou, qual o valor que eu gerei. Porque isso, gente, tem um valor tão grande que vai te trazer cliente depois. Então, ao invés de ter uma venda, você pode ter infinitas vendas por causa de um único cliente. Então, se você abrir qualquer concessão, é o momento de você pedir ele esse valor. Na concessão, é o melhor momento, inclusive, porque ali tem o gatilho de quê? Da reciprocidade. Toda vez que a gente dá algo para alguém, ou concede algo, aquela pessoa no seu sistema límbico quer te dar outra coisa de volta. Então, ela provavelmente vai te dizer um sim. Então, sempre pensa nisso. Se eu conceder, eu vou gerar um valor. Porque senão, gente, corre o risco de você ter a fama de barateiro. E não é isso que você quer. Você não quer trazer cliente por preço. Você quer trazer cliente pelo seu valor. Porque isso gera a sua diferenciação no mercado. Segundo ponto que você tem que ter na sua cabeça é o quê? É preservar relacionamentos. Então, toda negociação que você fizer, tem na sua mente também que tem o objetivo de preservar relacionamentos. E, inclusive, gente, durante a consultoria, tenha o objetivo de preservar relacionamento, tá? Isso já vai vir no próximo tópico. Essa negociação, gente, ela tem que visar o fortalecimento do relacionamento, tanto com o empresário como com a equipe dele, principalmente em situações desafiadoras. Se você for aquela pessoa que dilui a situação desafiadora e não aumenta o conflito, você é muito mais bem quisto ainda, gente. Gente, vocês não têm ideia do como o empresário te admira, como ele não esquece você. Eu já tive empresário que comprou o meu coach, porque eu também sou coach, porque ele falou, Gislande, eu quero ser como você. Imagina você escutar isso do empresário. Então, é algo muito importante você ser uma pessoa, na situação desafiadora, calma, impassível, não se envolver emocionalmente, não aumentar o conflito e não criar fofoca. Vão falar muito de funcionários, de empresa no seu ouvido, não dê a sua opinião no sentido destrutivo de ninguém. E aí, a gente vai então para o terceiro ponto. Qual é o outro objetivo da negociação? Evitar conflito destrutivo. A negociação, gente,
ela tem que oferecer uma alternativa construtiva também à resolução de conflitos. Você tem que evitar a hostilidade, evitar disputa com seu cliente. Não tenta convencer o seu cliente, porque isso já é um início de disputa. Se ele resistir à sua oferta, se ele resistir a qualquer coisa, não entre na tentativa de convencimento. Escute e valide qualquer coisa que ele esteja dizendo primeiro. Eu te entendo, eu te compreendo, na sua situação eu estaria pensando da mesma forma e agindo da mesma forma. Isso, gente, dilui qualquer ponto de gatilho de conflito. Vocês já viram como existem pessoas que gostam de conflito? Existem pessoas que gostam de conflito. Essas que te incitarem ao conflito, quando você der um eu te entendo, ela provavelmente vitua. Quarto ponto, gente, promover compreensão. Gente, e veja isso na negociação e na entrega da consultoria. A negociação ela permite que as partes entendam melhor as perspectivas e as preocupações umas das outras, facilitando assim, gente, a cooperação e a colaboração futura. Olha uma coisa muito interessante que você pode fazer no primeiro contato da negociação. Já buscar compreender o quanto de valor em dinheiro que aquele cliente separou para resolver o problema, para resolver a falta do alvará, para resolver a falta do alvará e da arte, se ele precisa disso. Quanto que você está separando para resolver essas questões? Você tem um limite? Você já pensou em quanto você vai precisar para colocar tudo em ordem, de taxas, de contratação de, por exemplo, engenheiro ou arquiteto? Você tem um limite na sua empresa e você está disposto a fazer isso, a dar para esse tipo de processo? É bom você perguntar. Na hora que você já está com aquela intimidade, já gerou a conexão, gerou a confiança, é bom você, a gente chama isso de budget. Qual é o budget que ele disponibilizou, que ele está preparado para investir na empresa dele? Isso é muito bom porque não gera expectativa frustrada. E também pode te fazer a pensar no melhor valor. Eu tive aqui alunos que deram valores iniciais para o cliente e o cliente falou, vou pagar à vista. Por quê? Ele estava esperando, o aluno, que o cliente achasse caro. No entanto, o cliente achou que foi muito barato. Então, eu já tive vários alunos aqui que falaram, Gislande, eu cobrei barato. Então, tentar entrar nesse nível da negociação é muito bom também. Agora, vamos para a segunda parte agora, já estabelecido esses objetivos, vamos embora para a técnica de negociação. Muitos de vocês me perguntam como dar o preço. E para muitos de vocês, inclusive muitos de vocês que me falam, Gislande, eu consegui amanhã uma clínica, como é que eu vou fazer o preço? Ou me mandam uma proposta. Muitos já me mandaram a proposta. Analisa a minha proposta, por favor. O que eu respondo geralmente? Olha, deixe claro os itens da sua proposta e deixe claro os itens separados com um valor maior e faça a soma do final de todos os itens com um valor bem maior. Pegue os valores, é claro, não crie valor irreal, tá, gente? O empresário não é bobo, ele vai fazer pesquisa de mercado. E essa é uma das âncoras, inclusive a pesquisa de mercado, daqui a pouco eu vou falar dela. Você também vai fazer a sua. Mas quando você põe todos os valores daquilo que está embutido na sua completa, separadamente, o que vai acontecer? Ele já vai, quando você coloca o final, ele ancora na cabeça dele, ele vai ancorar na cabeça dele o quê? Quando você ancora os preços do seu serviço e você coloca um valor mais alto, e, gente, não é que você vai colocar um valor mais alto, é que se você fosse fazer aquilo avulso, o valor seria mais alto, e você está fechando um pacote mais barato, quando ele escuta o valor que você vai fazer para ele, por ele ter ancorado aquele preço, ele vai pensar o quê? Eu estou ganhando nessa negociação. Gente, todo mundo compra e o seu sistema emocional, que é o sistema límbico, quer ganhar na negociação.
tem que convencer o sistema, tem que convencer o sistema neocórtex, que é o racional, que pergunta, será que eu fiz uma boa compra? Será que eu estou certo? Será que eu posso confiar? Porque o nosso sistema racional fica assim. E o límbico, que é o sistema emocional que compra, tem que convencer. Então, quando você faz uma ancoragem dessa maneira, especificando os valores de tudo que você vai fazer, e depois, por exemplo, você fecha por 50% de desconto ou 30%, a pessoa, naquele momento, ela sente que ela ganhou isso. Se você olhar o meu curso quando vocês compraram, eu ancorei os valores para você. Eu ancorei os valores de todos os meus cursos avulsos, e não era mentira, porque se você for na bio do meu Instagram, ele é vendido avulso, fora de lançamento. E dentro de lançamento ele é um valor diferenciado. Então a ancoragem é muito importante. Qual outra ancoragem que você pode fazer? Juntamente com essa que você está fazendo, listando seus preços. É ancorar pela pesquisa de mercado. Eu faço a pesquisa de mercado em outras empresas grandes, porque normalmente o preço dela é o dobro do meu. Então eu já falo, olha, se você comprar o serviço com essa consultoria, e fala até o nome, ela lá vai te fazer o preço de tanto. Eu estou fazendo para você pela metade, ou por 30% a menos. Vai do que você quiser. Mas essa ancoragem, gente, facilita muito a sua negociação. E por que que facilita muito a sua negociação? Porque primeiro ele vai falar, estou fazendo um bom negócio, e segundo, gente, ele vai perceber que ele está fazendo que ele está tendo uma vantagem. E terceiro, aquele primeiro tópico do objetivo, negociação ganha-ganha. O ganha-ganha dele ele vai perceber naquele momento. Agora, sempre que você fizer a ancoragem e der seu preço final, lembre que você tem que dar aquele preço, gente, na margem, ainda tendo que fazer um desconto. Daqui a pouco eu vou mostrar para você a margem de negociação que está na cabeça do empresário e na sua, para você compreender o que eu quero dizer. Como eu digo para todos vocês, alunos, levem o preço de vocês, o máximo, o mínimo, inclusive o médio, e leve o preço da consultoria juntamente com a possibilidade dele te contratar para RT. Porque se ele virar para você e falar assim, você não quer ser o RT da minha empresa também, não? E você puder ser o RT, aí você lança essa margem de, ok, já que você quer que eu seja o RT, eu vou fazer o seguinte: meu preço de RT é X e eu vou diminuir para você a minha consultoria. Você pode falar assim: olha, como você quer que eu seja o RT, eu vou te dar mais 20%. Entende como que isso é uma boa negociação? Por quê? Você vai fazer um contrato longo com essa pessoa de RT e você vai fazer um contrato de consultoria. E mais, eu sempre indico para os alunos, ok, eu faço isso com você, mas quando eu tiro esses 20%, eu ainda coloco no contrato de RT que a gente tem que ter um mínimo de contrato de um ano. Por quê? Porque o RT tem que compensar muito mais do que os 20% que você deu. Porque senão, o que, que vai acontecer? Você vai trabalhar como RT durante muito tempo, mas vai simplesmente cobrir os 20% que você deu de desconto. E isso não compensa. É preferível só a sua consultoria você receber por aquilo, porque você vai ter que investir um tempo sem RT. Então, vocês percebem quais os tipos de contas que vocês têm que fazer na cabeça de vocês? Para vocês ganharem dinheiro, ganhar uma boa negociação, ter um cliente a mais que vai te indicar para o outro. Cada porta que você abre, inclusive fazendo a consultoria e sendo RT, são mais portas de trabalho que você está abrindo. Então, a técnica da ancoragem é muito legal de você fazer. Gente, mas não adianta você ancorar simplesmente e entre o preço que você deu e o preço final, o preço do total da soma e o final, ser uma diferença pequena de 10%. Não faz diferença no sistema límbico e reptiliano dele, não. Porque está todo mundo acostumado com 10%. Se você pegar no meu curso, o preço, inclusive eu ancorei com preço de mercado. Eu levei preço de mercado quando eu vendi o curso para vocês, eu levei até print de cursos. O meu preço de tudo que eu ancorei estava numa faixa de mais de 20 mil. Era 20 mil, quase 21. E o meu preço que eu estava vendendo para vocês era 1.497. Perceberam a grande diferença? Claro que você não precisa fazer isso, tá, gente?
Porque não existe uma consultoria de R$ 100.000 que depois você vai cobrar 10. Mas se você mostrar, inclusive, na segundo tipo de ancoragem, que é levar de outros clientes, empresas, 30 mil e a sua custar 15, é uma ancoragem real, duas ancoragens que você vai fazer, isso é quase impossível o cliente argumentar, porque é tudo muito real na cabeça dele e ele está vendo de fato que você está dando uma boa proposta para ele. Outra técnica que a gente usa, gente, é a técnica da escassez e urgência. Eu não sei se vocês conhecem. Inclusive, existe um livro, que é um livro de gatilho mental. Eu não sei se eu vou lembrar o nome dele aqui. As Regras da Persuasão, alguma coisa assim. Eu acho que é do Cialdini. Não sei o que é Cialdini. Ele tem uma âncora vermelha numa foto assim. Tem vários gatilhos mentais. Mas eu já vou dizer uma coisa para vocês. Use gatilho mental com integridade. As pessoas estão cansadas de gatilho mental falso. Elas estão vendo que é técnica de venda. Não faça isso. Por exemplo, no meu curso, eu disse, minhas turmas são pequenas, porque eu dou mentoria individual. E é verdade. Se eu colocasse 100 pessoas aqui, eu não teria condição de dar mentoria individual. Então, por que tem integridade nisso? Porque vocês entraram no meu curso e viram de fato que eu estou lá no Instagram, que eu atendo vocês, que eu respondo vocês. Então, isso é integridade. Eu disse, eu não posso colocar muita gente. E isso era verdade. Porque depois, se você entra e vê que não tem razão disso, não faz sentido. Então, técnica, por exemplo, gente, da sua agenda. Eu não tenho agenda. Eu preciso que você decida, porque eu tenho clientes que eu estou visitando e minha agenda, né? Como você está vendo, eu tenho 4 horas semanais com você, eu não tenho uma agenda cheia. Então, tudo isso você vai gerar na cabeça dele escassez e urgência, percebe? Então, né, se você fizer uma oferta incrível para ele, mas ela só é válida, por exemplo, por 5 dias, ou, olha, eu posso te fazer essa promoção, mas se eu fechar com outro cliente, eu não vou poder fazer mais. Alguma coisa nesse sentido. Onde você precisa agir rápido, né, o cliente agir rápido, para que você possa atendê-lo. Qual é uma urgência interessantíssima que nós, na área de saúde, podemos usar? A vigilância sanitária, o fato dele estar irregular, o fato de qualquer momento ele ter uma multa lá dentro. Isso é uma urgência mais do que real. Está ali batendo na porta dele. Então, se você usa isso de uma maneira inteligente, mas não querendo pressionar o cliente, isso te ajuda. Por exemplo, se ele quiser o processo dele porque ele está querendo entrar numa licitação daqui 3 meses, você fala, olha, meu processo, ele dura 3 meses. Se você demorar muito, você não vai conseguir fazer essa regularização e você vai perder o cliente. Então, percebe, gente? Escutar o cliente é muito importante, a situação dele, porque ele já vai te dando elementos de urgência, de escassez, de você ancorar. O próprio cliente te dá isso. É preciso que você escute. Eu tive alunos aqui que poderiam ter fechado um contrato maior e não fecharam. Eles próprios tiveram como é que fala? A própria objeção. Então, habitue-se a quebrar sua objeção para você não levar isso para o próprio contrato, para a própria negociação. Então, definir um prazo, dar um prazo curto na sua proposta. Olha, eu só posso te dar um prazo de 10 dias na proposta porque eu também tenho outros clientes. E, gente, deixa eu te falar uma coisa para vocês que é do direito, talvez vocês não tenham essa informação. Proposta feita e aceita dentro do prazo, ela vincula. A lei, a letra da lei é assim: proposta feita e proposta aceita vincula. Eu vou traduzir para você o que que é. Se você fez uma proposta para alguém e essa pessoa, por escrito, assinado, por e-mail, né, comprovado, e essa pessoa aceitou a proposta, você não tem como dizer mais, olha, eu não vou fazer. Se foi dentro do prazo que você pôs dentro da proposta, você não pode dizer, olha, eu não posso mais fazer. Porque você fez uma proposta e deu um prazo. Então, é muito bom vocês conhecerem isso da lei, porque para vocês não cometerem esse erro, que ele pode, inclusive, ajuizar uma ação contra você, te obrigando a fazer o que está na proposta ou pagar uma indenização. Então, se você fez uma proposta para alguém de 10 mil, por exemplo, dentro de 10 dias,
e dentro dos 10 dias ele te mandou um e-mail aceitando, você é obrigado a cumprir aquela proposta naquele parâmetro. Então, fiquem vocês sabendo disso também. Então, gente, escassez é algo legal, urgência também é. Depois, se vocês quiserem comprar esse livro do Cialdini para vocês lerem e usarem com integridade, porque muitas vezes, gente, esse gatilho mental existe na sua realidade, mas você não sabe usar ele como um gatilho. Então, saber da técnica, quando você tiver aquela situação com integridade, você vai lembrar de usar. Percebe? Então, não estou ensinando vocês a ficar usando meios de convencer as pessoas de maneira antiética, mas são técnicas para você aplicar na sua realidade que existe. Agora, vamos falar, gente, que eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês, de algo que eu falei aqui agora, que é a zona do possível acordo. Isso chama, gente, isso é uma técnica de Harvard, chama ZOPA, né? A sigla dela é ZOPA, é Zone of Possible Agreement. Eu vou compartilhar com vocês aqui um desenho para vocês entenderem isso aqui visualmente. Deixa eu só abrir aqui, que eu vou compartilhar para vocês essa figura, para vocês compreenderem. E é bom a gente ter essa visualização, porque a gente acaba guardando também pela própria visualização. Então, deixa eu ver se eu consigo. Só um minuto, vou abrir isso aqui. Ótimo, abri. Deixa eu voltar aqui no Zoom para compartilhar. Deixa eu admitir pessoas que estão entrando aqui também, Leonardo e a Nídia. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, mostrar isso aqui para vocês entenderem melhor visualmente. Estão vendo a minha tela aí, pessoal? Quem abre aí responde. Estão vendo? Sim. Ótimo. Sim. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui isso. Deixa eu tirar aqui meu videozinho que está me atrapalhando. Melhor. Então, vamos lá. O vendedor, gente, vocês, né, vamos colocar o consultor, ele tem um preço mínimo que ele quer chegar naquela consultoria. O preço ideal dele também que ele quer chegar. Todo consultor, todo vendedor, tá? Eu vou falar vendedor porque isso aqui é uma técnica de venda, né, de Harvard, como eu disse para vocês. Você, como consultor, tem o preço mínimo que você vai chegar. Aquém daquilo não compensa para você trabalhar. Lembra, eu dei uma live que 105 é o mínimo de hora. Mas vamos imaginar que você fez esse cálculo, você vai entregar a consultoria em 3 meses, fez o número de horas por 3 meses e sabe o mínimo que você vai chegar. E o preço ideal. E você não precisa trabalhar só por hora, gente. Você pode trabalhar por projeto, mas eu estou dando para vocês muitas técnicas para vocês já desde o começo aprenderem a ir aplicando essas técnicas. Então, você tem um preço mínimo e você tem um preço ideal. E aí você chega para você no preço provável. E percebe que seu preço provável está mais próximo do seu preço ideal? Isso é o que está na sua mente. Lembra que nós falamos que o primeiro objetivo é venda ganha-ganha? Fechar um contrato ganha-ganha? Então, é para isso que você olha aqui para fechar um contrato ganha-ganha. Seu preço, geralmente, tem que tender mais para o seu preço ideal. A cabeça sua é essa realidade. Agora, vamos lá sentar na mesa do cliente. Você agora não é o consultor, não é a pessoa que está vendendo e é quem está comprando. Na cabeça de um cliente, ele tem um preço máximo que ele está disposto a pagar, ele tem o preço ideal que, olha, é o oposto de você, é o preço aquém do seu mínimo, percebeu? Então, a régua dele tende para abaixo do seu mínimo. E o preço provável dele, olha que interessante, o preço provável dele ou é igual ou bem próximo do seu mínimo. Só que quando você vai negociar, sempre você quer puxar sua régua para cá. E o seu cliente quer puxar a régua dele para lá. Então, percebe que aqui criou um ponto de conexão entre vocês? Essa é a zona do provável acordo. Então, o que você tende a fazer?
Na hora que você fixar o preço mínimo seu, olhe qual que pode ser o preço ideal do seu cliente. Pegue o seu preço mínimo, vamos fazer um exemplo. Eu vou vender uma consultoria, meu preço ideal dessa consultoria é 20 mil. Vou colocar valor redondo aqui, 20 mil é meu preço ideal. Eu estou disposta a fechar até por 15. Então, aqui, vamos imaginar, olha, 17 é legal. Porque 20 menos 17, eu estou dando 15% de desconto. Tá? Então, eu estou fechando, meu preço é 20, meu mínimo é 15 e eu ainda fecho por 17. Meu preço provável. Não é nem o mínimo e não é nem o ideal. Beleza. Você pode, inclusive, pensar assim: como o meu preço provável é 17, eu já vou colocar 23 para ter mais margem de eu negociar. Você pode fazer isso, tá? E aí você vai pensar: se o meu preço mínimo é 15, meu cliente talvez vai querer chegar em 12. E, gente, põe isso na cabeça para vocês verem que funciona. Pratique isso para vocês verem. Meu cliente vai querer chegar em 12. E eu lido muito com empresário, gente. Eu ajudo empresário a fazer aluguel, fechar aluguel. Então, por isso que eu sei a cabeça deles. Não sei, não, mas aprendi muito com eles. 12. Então, vamos imaginar que ele queira 12. Então, o preço provável para ele é 15. Ou seja, ele está disposto a pagar 17. Mas ele vai lutar para pagar 15. Por isso ele joga 12 para na sua cabeça dar um bug. Você falar, caramba, ele não vai comprar de jeito nenhum. Se eu estou com preço de 23 ou 20, ele está me pedindo 12, ele não vai comprar de jeito nenhum. É porque ele quer fechar de repente por 15. Porque ele não vai falar para você 15 direto. Porque quando ele falar 15, você vai puxar para 17. Esta aqui é a zona do provável acordo. Então, quando você começar a brincar com isso, começa a jogar valores aqui. E começa a ir nos seus clientes indo com esse parâmetro, com essa figura na cabeça de vocês. Por quê? Porque você vai treinar a sua mentalidade a saber negociar. Você vai treinar a sua mente a negociar. Você vai treinar a sua mente a perder medo de negócio. E aí, com o tempo, você vai subindo os seus valores na negociação. Cada vez que você subir, por exemplo, um R$ 500, 1.000 e conseguir fechar, você vai ficando mais confiante. Então, dá uma olhada nesse desenho e começa a falar. Se eu colocar 20, então meu cliente vai querer 12. Se eu colocar 10, o meu cliente vai querer quanto? Qual que é o meu mínimo entre 10 para baixo? É 7? Quanto que ele vai querer? 5? Comece a pensar dessa maneira, que isso vai te ajudar. Brinque com essa. Isso aqui não é uma inteligência minha, gente. Isso é uma inteligência de Harvard, ou seja, é renomada, tá? Então, essa é uma das, né, entre nesse ZOPA aí, isso chama ZOPA, né? Zone of Possible Agreement. É essa negociação que você pode chegar com o seu cliente, para quê? Que aí você vai olhar para todos os objetivos que eu falei da negociação, você vai conseguir preencher aqueles objetivos. E você vai evitar o que você não quer, que é um conflito, alguma coisa nesse sentido, tá? E tudo que eu falei na aula anterior, depois vocês revisem a parte da aula anterior também, tá? Obrigada quem me deu sim aí no chat também.